Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falarei sobre os investimentos dos grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência na compra de títulos públicos. É o leilão do Tesouro Nacional, na qual você fica sabendo aqui para onde está indo o dinheiro dos grandes investidores. E de quebra, fica sabendo para quanto poderá ir a taxa Selic em outubro, na época de eleições, para você saber em quem investir. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação e receba aí o nosso vídeo diário, porque diariamente tem novo vídeo. E aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. De cara você já vê que as taxas do Tesouro voltaram a subir com relação aos títulos. Tá aqui, ó, esse aqui é um IPCA. Ela tinha caído e de repente voltou a subir novamente com a retomada das questões militares lá na Europa. Ou seja, a suposta trégua realmente não vingou. Então vamos começar falando aqui do primeiro título, que é o Tesouro IPCA, que paga juros semestrais. Lembrando, esse leilão aqui, ele ocorre sempre às terças-feiras e quem participa são as grandes instituições financeiras. Então eles lá não têm o IPCA principal, só tem o IPCA com juros semestrais. Mas por aqui você vai ter uma noção de como o mercado está estressado e as taxas continuam subindo. Então tivemos leilão aqui, maio de 25, agosto de 32 e maio de 45. São os três vencimentos que teve oferta de títulos no Tesouro. E aqui o que nós já observamos, na cor verde, significa então que todas as três taxas subiram. Essa é a primeira informação. A segunda, elas subiram forte e aí o que aconteceu? Você já vê aqui do lado, em negrito, a oferta caiu. Por quê? A oferta anterior, mais de 2 milhões, agora 600 mil. O percentual de títulos comprados se manteve alto, 90% da oferta total foi comprada. E aí, o que aconteceu? Como nós tivemos uma oferta baixa, nós tivemos também um volume financeiro abaixo do leilão anterior. Só que vamos entender um pouco melhor cada um desses itens aí para que você entenda o que está acontecendo. Preste bastante atenção. Aqui eu trago um resumo de quanto que as taxas vêm aumentando em cada um dos vencimentos. Então, o 2025, você já olha aqui à direita do seu vídeo, quando nós consideramos os últimos leilões, nós estamos vendo aqui muito aumento seguido. Tivemos 9 pontos base e agora nós tivemos 43 pontos base, ou seja, estamos verificando aqui um aumento total de 52 pontos base. É um aumento bastante considerável se nós formos olhar aqui o histórico recente desse título. Quando olhamos o 2032, mesma coisa. Tivemos 5 pontos base de aumento há 2 semanas atrás e agora 33. Veja o estresse das taxas. E o título longo, que é o 2045, havia aumentado 15 pontos base e agora aumentou 22. Então você verifica aqui à direita os aumentos nas taxas que nós estamos verificando aqui do Tesouro Nacional. E isso repercute diretamente também no Tesouro Direto, porque não tem como aumentar só a taxa dos investidores institucionais e não ter aumento das taxas aqui para as pessoas investidoras, pessoas físicas do Tesouro Direto. Para você entender o que nós podemos falar mais além das taxas. As taxas dos IPCAs, elas voltaram a subir pelos 3 últimos leilões seguidos. Você já verifica aqui, ó, predominantemente em alta em 15 de fevereiro, depois 22 de fevereiro aumentou ainda mais, aí nós ficamos uma semana sem leilão, que foi a semana do Carnaval, e agora, no dia 10 de março, vou até corrigir essa data aqui, 10 de março, aliás foi 8 de março mesmo, terça-feira, o que aconteceu? Aumentou de novo, ou seja, 3 aumentos, 3 semanas seguidas. E isso reflete também a preocupação ou a expectativa de uma inflação maior, não somente lá no exterior, mas também aqui no Brasil. A guerra faz aumentar a inflação e a expectativa continua sendo de alta então. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like porque ajuda muito o nosso canal. E se você quer saber realmente de rentabilidade, como ganhar mais, tá aqui, ó, eu gravei o vídeo agora. Rentabilidade de CDBs quase em 14%. De CDB vinculado ao IPCA, você está recebendo 6,6% mais a inflação do período. Assista lá para conhecer as oportunidades dessa semana.
Vamos lá, falando da oferta então da NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais. O que nós tivemos em relação a isso? Tivemos uma oferta muito baixa. A oferta que no leilão anterior era 2.400 títulos, caiu agora para 600 mil títulos. É o que você pode verificar aí na sua tela, tá aí, ó, 2.400.000 caiu para 600 mil títulos. E aí o que a gente pode falar? Que desses títulos que nós tivemos, 500 mil foi só do 2025, ou seja, houve uma concentração maior aí dos títulos no vencimento mais curto, talvez uma preocupação maior do Tesouro em relação a isso, porque veja que no leilão anterior de 2027 também, 1,5 milhão dos títulos de quase 2.400, e aqui no leilão anterior, mesma coisa, ou seja, estamos vendo uma concentração aí no título curto semana após semana. Além disso, o que nós tivemos? Nós temos historicamente uma média de 1,3 milhão de título ofertado de IPCA com juros semestrais. Só que nesse foi 600 mil, ou seja, menos da metade do que se espera aí historicamente em 2022. Mas, entretanto, mais de 90% da oferta foi comprada. Ficou levemente acima da média histórica aí, que é próxima então de 88%. Bom, o que nós precisamos destacar aqui também, o título mais longo, o 2045, está aí na sua tela, quase não tem sido comprado. Veja que no leilão dessa semana foram ofertados 50 mil e apenas 5 mil comprados. 50 mil, 5 mil. Na semana passada foi comprado. Só que na anterior, novamente, ó, 150 mil, apenas 42 mil títulos. Então é um alerta aí para ficarmos de olho acompanhando esse título. Conclusão final da NTN-B com juros semestrais. Você viu aí, redução drástica da oferta de títulos. O Tesouro fez a oferta realmente minguar. E as taxas dispararam essa semana, mas dispararam mesmo. E o mercado comprou praticamente tudo. Aliás, só não comprou o 2045, que ele só pegou 10% da oferta. Entendeu aí? Tensões voltando, expectativas de inflação no radar e taxas subindo novamente. Meus amigos, só que para falar de taxas, eu preciso te dizer a respeito desse vídeo que nós gravamos aqui no alto. Olha, Tesouro IPCA com juros semestrais. Nós estamos falando de taxas sensacionais, acompanhando essas taxas do Tesouro Direto. Só que nesse caso, nós estamos falando de taxas para eu e você, investidor, pessoa física. Assista lá que você vai gostar. Vamos falar da LFT, ou Tesouro Selic aqui para você entender. O que aconteceu nesse leilão agora? Primeira novidade importante é que o vencimento de 2025 voltou a aparecer. E aí nós tivemos então aqui essa oferta do 2025 e do 2028, sendo que a de 2025 a taxa está quase zero, 0,05, voltando à normalidade. E segunda informação importante, voltou a ter comprador para esse tipo de título. Verifica que nós tínhamos mais de 5 leilões que não tínhamos comprador. Para 2028, o que nós verificamos? A taxa aumentou em relação ao leilão anterior. E aí nós tivemos então uma oferta de 2 milhões de títulos, sendo que 50% foi comprado. Resumidamente, o que nós temos então da LFT? A taxa Selic, então, 2025, ela reduziu. Aliás, não é a taxa. Aqui é o componente prefixado. Esse título, ele é um título que ele te paga, então, a nossa taxa de juros e te tem também um componente prefixado. Ou seja, se você comprar e esse componente prefixado cair, você tem um ganho adicional. É como se fosse uma taxa mesmo. É um componente, mas é uma taxa. E aí o que aconteceu? O de 2025, a taxa agora está bem baixinha. Veja que em janeiro de 22 ela chegou a quase 0,20% e agora está 0,05%. Ou seja, o mercado está aceitando então as projeções que têm sido realizadas aí da Selic e reduzindo esse estresse do componente prefixado. E o 2028? Pela primeira vez em 2022 ele subiu, mas não subiu tanto. Foi para 0,16, saiu de 0,1450 para 0,1620. Ainda é pouca coisa. O volume ofertado em 2022. Esse sim é um detalhe interessante. O Tesouro Direto vem reduzindo semana após semana a oferta de leilão de Tesouro Selic, muito provavelmente com as expectativas de contínua alta da taxa Selic, que você vai ver nesse vídeo de hoje para quanto ela vai. Se segura aí. Então nós tivemos 2 leilões no início do ano ofertando 3,3 milhões. Depois tivemos mais 3 leilões por 2,8 milhões de oferta. Veja, saiu de 3,3 milhões para 2,8. Depois passou para 2,5 durante 2 leilões seguidos. E agora, 2 milhões de títulos. Em resumo, saiu de
de 3,3 no início do ano para 2 milhões. Claramente uma tendência de queda. E aí o que nós tivemos então? Tivemos um volume comprador praticamente concentrado aqui no 2028. Essa que é a grande verdade. Mas nós tivemos também o retorno de compra no 2025, Selic 2025. E com detalhe, após sete leilões seguidos sem aparecer comprador de institucional desse título. Vai anotando, a preocupação era grande, mas parece que a situação foi se normalizando. Conclusão final. Ofertas do Tesouro Selic continuam reduzindo ao longo de 2022. Você está vendo aí, e se continuar assim, no próximo leilão podemos chegar a 50% de redução em relação à oferta inicial do mês de janeiro. E o mercado? O mercado voltou a comprar o Tesouro Selic 2025 e reduziu um pouquinho o percentual de compra do 2028. Mas o volume total percentual entre a oferta e a demanda ficou mantido nos 50%, que é o histórico aqui em vermelho para você desse tipo de título. Meus amigos, eu te peço, deixa aí o super like, porque olha, esse vídeo do leilão do Tesouro Nacional é diferenciado. E agora você vai ficar sabendo para onde vai a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic na época da eleição. Anota aí e se prepara. O que nós tivemos então? Tivemos aqui um leilão de oferta então para outubro de 22, o vencimento, para abril de 24 e para julho de 25. Esses são os 3 vencimentos que nós tivemos. E aí você já vê, na cor verde, todas as taxas subiram. Aliás, elas não subiram, elas dispararam. Essa é a realidade. Mas o que aconteceu? O Tesouro Nacional, aumentou a oferta desses títulos, mesmo com a disparada nas taxas. Está aí para você. E aí o que aconteceu? 100% dos títulos foram comprados e o volume financeiro ficou bem mais alto do que o volume financeiro anteriormente. Então estão aí os destaques para você inicialmente desse título. Só que se prepare agora que esse aqui vem o grande detalhe. Vamos lá, vamos tentar falar aqui para você entender um pouco melhor do que está acontecendo. Primeiro nós precisamos falar aqui desse título, outubro, o vencimento de outubro de 2022. Por que ele é importante? Primeiramente ele é importante porque nós estamos falando de um mês que nós vamos ter aí então eleições, ou seja, é um título que vai vencer daqui a aproximadamente 6 meses. E a alta dele só nesse leilão foi de 54 pontos base. 54 é uma alta considerável. E essa taxa desse leilão de outubro de 22 subiu em todos os leilões de 2022. Eu preciso dizer para você, a taxa é para cima dos pré-fixados. Todos os leilões em 2022 esse vencimento subiu. Para abril de 24, na semana retrasada subiu 12 pontos, agora 31 e nessa 68. Nós estamos falando então de um título que vai vencer daqui a pouco mais de 2 anos com uma taxa de 12,88. E para finalizar, o julho de 25 com 12,43%. Em resumo para você, o mercado está esperando sim continuidade do aumento das taxas Selic para esse ano de 2022. Isso é muito claro, ou seja, não está trabalhando com a possibilidade de queda para esse ano. Isso é claro e evidente nessas taxas. Bom, essa é a primeira informação. Por que isso? São 5 semanas seguidas de aumento então dessas taxas. O estresse maior foi nas taxas mais curtas, 2023 e 2024. Tiveram aumentos mais significativos. Falando da Selic implícita agora. O que é Selic implícita? A expectativa da taxa Selic baseada no leilão de títulos. Veja que aqui, 12,84. Olha, nós estamos nos aproximando aí da expectativa então de uma Selic próxima de 12,75. Eu diria para você que agora ela está nesse intervalo, entre 12,5 e 12,75. Ou seja, não tem expectativa de queda. E para 2024, veja que para 2024 está um pouquinho maior ainda. Ou seja, o mercado ainda está esperando que essa taxa Selic vai ficar um bom tempo em alta. Vai anotando aí para você entender. Falando do volume, o volume ofertado foi de 5 milhões de títulos, 5,5 para ser exato. Mas no leilão passado foi de 3 milhões e o anterior foi de 10 milhões. Então o que nós temos aqui quando nós verificamos? Bom, ele subiu bastante em relação ao leilão anterior, é verdade. E também com os dois, com os 2 leilões anteriores subiu bastante. Aqui é 1,5 milhão. Então ele vem subindo a 2 leilões seguidos. E está também acima da oferta média de oferta desse título, que é de aproximadamente 4 milhões. Então, veja aí, pré-fixado voltando aí com força.
Além disso, nós tivemos o quê? O percentual de títulos comprados. Praticamente 100% dos títulos. Por quê? Tivemos um resíduozinho aqui de abril de 24 que não foi comprado, mas arredondando, 100%. É um título com histórico de percentual comprado sempre grande. Ou seja, a relação entre a quantidade de títulos ofertados e a quantidade comprada pelo mercado é sempre acima de 90%. É um título que tem sido muito querido. Por fim, para a conclusão final, permanece a tendência de alta das taxas dos pré-fixados em todos os prazos, tanto para 2022, 2023, 2024 e 2025. É o que você tem visto aqui. A Selic, então, para a época de eleição, deve ficar aí entre 12,5% ou 12,75%. Você já vai anotando. E o mercado? O mercado está comprando tudo com taxa subindo forte e com a continuidade da tendência. E aí eu chamo a atenção para esse gráfico aqui, ó, da taxa Selic, ou melhor, do título LTN principal com 2 vencimentos. Quais são esses 2 vencimentos? Veja aqui, ó, na cor azul é abril de 23 e na cor laranja, outubro. Então o que eu quero mostrar aqui? Aqui é outubro de 22 para que você entenda melhor, para que fique mais claro para você. Veja, o que nós estamos verificando, veja aqui à sua direita que as taxas já passam a se encontrar em 12,8%. Elas vinham se entrelaçando e agora estão se encontrando. A tradução disso aqui é o seguinte: a taxa curta, ou seja, o título com vencimento mais perto, já estava subindo. E agora com vencimento também para 2024, eles se encontraram. Isso você vê aqui novamente, está aqui, ó, outubro de 22, em verde no baixo da sua tela. 12,84. Aí você olha, abril de 24, 12,87. Então elas estão muito próximas umas das outras. E além disso, nós estamos tendo também a proximidade com abril de 23, que é 12,75. Enfim, taxa Selic para cima, se você não entendeu. Tá aí o recado direto para você. E olha, falar em entender, os títulos do Tesouro Direto modificaram. Você sabe o que foi alterado? E mais ainda, o que não foi alterado? Se você ainda não assistiu, tá aqui o vídeo no alto para você. Vamos finalizar agora falando do pré-fixado com juros semestrais. Também é um pré-fixado, mas ele paga juros semestrais para os grandes investidores então. Muito bem, o que nós temos aqui na tela para você? Acompanha comigo. Vencimento de janeiro de 27 e janeiro de 33. As duas taxas subiram claramente. Aliás, não subiram, dispararam, assim como a LTN, que é o pré-fixado principal. E aí nós tivemos o quê? Uma oferta um pouco maior do que a oferta da semana passada. E tivemos também um volume maior em termos de percentual comprado. Foram ofertados então 350 mil títulos e comprados 330. Vamos entender então um pouco mais esse detalhe. A taxa de vencimento, ou seja, o vencimento para 2029, continua subindo. Subiu no leilão passado e subiu nesse novamente. Para 2033, o que aconteceu? Subiu nesse agora. 2 semanas seguidas nós não tínhamos comprador. Tá aí para você, ó. No dia 3/3 em vermelho, leilão nulo. No leilão anterior, dia 24/2, os dois tinham sido nulo. E agora voltou a ter comprador. Só que tem um detalhe, voltou a ter comprador, mas não de tudo. Então tá aí. Em termos de taxa, os últimos 4 leilões em que houve comprador, as taxas subiram. Tá aí, 10/3 para você, depois 3/3 para você, depois 17/2 e anteriormente também, ó, 10/2. Ou seja, dos últimos 5, 4 tiveram comprador, as taxas subiram. A oferta total aumentou, mas ela continua baixa, saiu de 200 mil títulos para 350. E por que eu falo que essa oferta ela está baixa? Porque o histórico desse título é de 1 milhão de títulos e agora foram ofertados tão somente 350 mil títulos, ou seja, está bem abaixo então do histórico. Em termos de percentual, 94% dos títulos ofertados foram comprados pelo mercado. Está dentro da média histórica aí desse tipo de título, pré-fixado com juros semestrais de 95%. Para finalizar, o Tesouro Nacional manteve a oferta baixa de prefixado com juros semestrais. Ou seja, o que nós estamos verificando aqui é mais uma vez uma oferta só para constar. Mas o mercado voltou a comprar o título longo 2033, que não havia sido comprado por 2 leilões. Só que calma lá, ainda não foi 100%. Ele comprou aqui um percentual que eu vou te passar agora. Dividindo um pelo outro, você já sabe aqui. Percentual de 60% dos títulos foram comprados. Não é ainda alto para esse tipo de título.
Meus amigos, agora eu quero trazer para você um resumo final de tudo isso. Só que antes, como nós estamos falando de investimento agora de curto prazo, eu gravei um vídeo aqui no alto. PicPay, 99Pay ou PagBank. Você sabia que lá você tem investimentos? Qual é o retorno e quais são os riscos de se investir nessas contas digitais? Assista porque é um vídeo diferente do padrão aqui. Resumo para você. Com a guerra lá na Rússia contra a Ucrânia, nós continuamos tendo o mercado tensionado. Mercado tensionado significa taxas para cima e elas continuam subindo. Você está verificando aí que todas as taxas estão subindo em todos os títulos. E um detalhe que chama muita atenção é a queda dos títulos então vinculados ao Tesouro Selic, que é a LFT. A oferta tem caído. Oferta caído é claramente uma preocupação então do Tesouro em relação ao aumento das taxas, da taxa Selic. Por quê? Se a taxa Selic vai continuar subindo e a oferta continua alta, ele encarece a dívida pública brasileira. Então me parece bem razoável que a oferta do Tesouro Selic esteja caindo quando nós estamos verificando a taxa do pré-fixado subindo, porque por aqui você já verifica quanto vai ser a Selic em 2022 e 2024. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E olha, fica de olho, 2022 é Selic nas alturas. Um abraço e até o próximo vídeo.